Estamos ao vivo mais um dia nesse podcast, nesse dia maravilhoso, aqui com a companhia, né, de seu Luiz Faria, lá do Goiás, do agronegócio, que fortalece o agronegócio, né? Também estamos aqui com o George, lá do Mato Grosso. Do sul e do norte, porque realmente tem que especificar, né? Tem que especificar. Os campo-grandenses não gostam muito, não. Tem que separar o que é um e o que é outro. O George lá atua em diversas frentes, né, George? Realmente é um multi-empresário aí de diversos negócios. E aqui a gente vai falar, pessoal, sobre a mentalidade, né? A mentalidade empreendedora, a mentalidade realmente, uma mentalidade próspera, né? O que é que a gente deve, quando se pensa em empreender, o que é que a gente deve, como a gente deve pensar, na verdade, né? A forma que a gente deve pensar. Então, já que a gente vai estar trazendo aqui esses empresários para poder falar sobre isso, né? Falar realmente sobre experiências de negócios, falar sobre essa mentalidade. E vamos iniciar, né? Realmente vamos iniciar aí, até começar aqui com o seu Luiz. Uma pergunta, acho que tenho certeza que o seu Luiz vai saber responder essa pergunta, porque já foi realmente debatida, né? Falada sobre isso. Que como, seu Luiz, que o senhor, depois o George também pode até complementar essa mesma pergunta. O que é que o senhor acha que realmente um empresário ali, um empreendedor que está iniciando um negócio, a coisa mais importante que ele deve saber quando ele está iniciando, quando realmente vai iniciar ali um negócio, o que é que realmente ele tem que já ter consciência que ele vai enfrentar? Ok, Peixoto, tudo bem, né? Sim. Tenhamos todos um excepcional dia, né? De realizações, de trabalho e sobre a proteção do Deus Todo-Poderoso. Quem vai empreender, ele precisa fazer uma tomada, né, de posicionamento sobre o que ele quer empreender. E ele tem que fazer todo um planejamento estratégico para que realmente ele modele alguém naquele ramo que ele quer desenvolver, alguém bem-sucedido, né? Lógico. Porque se caso contrário, ele pode dar com os burros na água, né? Quem que é dar com os burros na água lá no Mato Grosso, colega? Tomar com o boi na cerca, né? Então, gente, falando mais a respeito disso, nós temos que, tudo na vida, nós temos que buscar conhecimento, sabedoria, tanto a horizontal, né, que é a do homem aqui na Terra, quanto a vertical, que vem de Deus. Né? Então, tendo essas duas, sabedoria e o entendimento daquilo que você quer fazer e você empreendendo debaixo de um chamado, de uma causa, aonde a causa maior de Deus é a servir pessoas, seus filhos, né? Você estando debaixo de um propósito, com a mesma linguagem de unidade, você realmente vai ter sucesso adoidado. Então, só precisa disso. Agora, isso precisa de trilhar também os caminhos que já foram percorridos, os caminhos que já foram testados. E você, para entrar em um nicho de mercado, você tem que levar um diferencial, porque senão não justifica você entrar. Só porque o Peixoto está ganhando dinheiro com o supermercado dele ou com as lojas dele, não é que eu vou entrar e vou ganhar dinheiro também. Exatamente. Sim. Eu teria primeiro, se for o caso, se eu quiser modelar ele, eu tenho que entrar lá, trabalhar, ver todos os bastidores dessa empresa, como é que é o percurso que ele fez, as estratégias que ele está implementando, para que eu, após todo esse conhecimento, adquirindo sabedoria, eu vou realmente montar uma estratégia para o meu negócio. Não em concorrência com o dele, mas com um diferencial que eu possa trabalhar e agregar também, e que nós dois juntos iremos crescer
servindo as pessoas. Deixa eu só fazer o código que eu peguei agora do seu Luiz, né? Tipo, quando a gente realmente vai realmente empreender, o que a gente tem que olhar é como aquela pessoa pensa. Porque muitas vezes a gente quer olhar o que ele fez. Né? O que ele fez, o que ele está fazendo, como ele está tendo resultado. Mas a gente tem que entender como ele pensa. Né? A forma como tipo, o seu Luiz pensa é o importante. Porque aí é o que vai definir os resultados dele. Né? A forma como a gente pensa, né? Assim, vai ter a forma como a gente pensa, que é o que realmente vai gerar nossos resultados. Né? Então isso aí é o que vai fazer a diferença no final das contas. Exato. Porque a gente modela pessoas, né? Não modela empresa. Empresa é um negócio estático, né? Mas pessoas estão sempre em movimento, pessoas estão sempre buscando inovações, pessoas estão sempre inovando e trabalhando para a prosperidade. Quando você modela isso, aí você realmente está no caminho certo. Tem as grandes possibilidades de prosperar e fazer alguém prosperar. E outra coisa importante, gente, quando a gente vai em um caminho de prosperidade, nós temos que prosperar todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos ser dinheiristas e pensar só no nosso umbigo, só no nosso bolso. Nós temos que pensar num contexto geral, aonde pessoas que andam com a gente têm que ser beneficiadas. Pessoas que estão no mesmo linguagem e mesmo propósito têm que crescer e têm que prosperar junto com a gente. Exatamente. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Pereira, sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na minha visão, complementando o que o Luiz disse, e até o que o Peixoto falou também, acho que o cara, quando decide empreender, ele tem que ter a mentalidade de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que o compartilhamento de trabalho e de conhecimento com essas pessoas é que vai criar o ecossistema dele. Porque, na maioria das vezes, o que a gente tem visto na internet hoje é as pessoas ganhando dinheiro sozinho, empreendendo na internet, usando plataformas digitais, tentando compartilhar com um com o outro, mas não desenvolvendo o seu ecossistema. Porque muitas vezes o cara, ele aprende a fazer um trabalho, copiando o outro, aí ele começa a ganhar dinheiro e ele não cria outros parceiros, ele não desenvolve. O que a gente está aprendendo em todo o conteúdo que a gente está vendo? A gente está aprendendo que nós precisamos desenvolver pessoas. Quanto mais pessoas no nosso ecossistema, mais a gente fatura. Quanto mais a gente desenvolve, treina, capacita, quanto mais a gente serve pessoas, né? E o servir não é só empregar, o servir também é educar, né? É criar uma plataforma de educação dentro do nosso negócio para que aquela pessoa suba de nível e ela realmente cresça dentro do nosso ecossistema. Porque se ela crescer, você também vai crescer. Então, eu acho que é um desafio para todo o empresariado hoje, quando você conversa com os empresários aí de vários segmentos que a gente atua, a gente sente que a maior dificuldade do empresário brasileiro hoje é a contratação de pessoas, né? E hoje a gente tem que estar muito habilitado, acho que estamos todos aqui na plataforma digital, buscando realmente conhecimento para capacitar os nossos funcionários, treinar, servir, né? E eu acredito que empreender nesse país de uma forma que ele vem caminhando hoje é um grande desafio. Um grande desafio. O empreendedor tem que ter coragem mesmo e apostar muito no seu taco, né? Vou complementar um pouquinho do que você falou aqui com relação à contratação. Pessoal, para que contrate bem, nós temos que realmente ter um braço de ensino dentro do nosso ecossistema. Ele disse aqui, a questão do ecossistema, a gente é todos os bastidores da empresa, com todas as pessoas envolvidas e imbuídos no mesmo
linguagem e propósito. Por quê? Tanto assim, a coisa flui realmente com grande escala, né? E, então, nós precisamos, porque quando a gente cria um braço de ensino na nossa empresa, o que acontece? Você atrai os melhores para vir junto com você. E ali você vai escolhendo os melhores, incorporando a sua empresa e passando eles também para fazer parte desse braço de ensino e parte da empresa. Aqueles que realmente... veja aqui o ecossistema do Pablo. O que ele faz? Ele nos atrai para cá. Ele nos treina, depois ele seleciona para o mercado, para ser sócio dele e assim por diante. Exatamente. Né? Então, ele está fazendo um trabalho magnífico nesse sentido. Às vezes, tem pessoas que não entendem, às vezes está pensando que ele está querendo só dinheiro. Pablo não pensa em dinheiro, Pablo pensa em desenvolver pessoas, em evoluir pessoas, ele pensa em gente. Né? Consequentemente, tipo, quanto mais a gente pensa na nossa equipe, realmente pensa em investir em pessoas, né, mais retorno vai trazer para a gente. Assim, é uma coisa realmente, é aquela questão de você estar ali servindo pessoas. Então, quanto mais você realmente servir a sua equipe, servir as pessoas que estão junto com você, mais realmente vai te gerar esse retorno também. Né? Porque muitas vezes a gente não quer, pensa que realmente isso aí vai ser só realmente um custo ali para a empresa, né? Uma coisa que você realmente está ensinando, está treinando ali, pensa que é custo, mas não, de fato é investimento. Isso, por quê? Quando você falou nisso, e tem muita gente que tem medo de ensinar o que sabe. E como nós somos um canal de bênçãos de Deus aqui na Terra, quanto mais você ensina, quanto mais você prospera pessoas, mais você prospera. Né? É o rio de águas vivas de Deus aqui na Terra, somos nós. Então, é preciso, quando nós capacitamos, quando nós ensinamos aquilo que Deus nos deu como sabedoria, e Ele cada vez nos dá mais, nós estamos levando a frequência, cada dia mais, das pessoas, do ecossistema. Então, essa frequência é que faz as mudanças. Se nós estamos aqui na mesma frequência, nada acontece. Quando vem um e sobe, aí ela dá uma senoide, ela começa a mudar, né? E isso é o que é importante dentro de um ecossistema, dentro de uma empresa. Exatamente. Complementando aqui, vamos pegar os níveis de prosperidade. Prosperidade, ela inicia onde? Em você conectado com Deus. Sim. Depois você conectado com a família. E depois você conectado com o seu ecossistema. Então, se você não tiver a escala, porque muitas vezes as pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. E prosperidade não é só o dinheiro. Sim. O primeiro nível da prosperidade é a gente entender aonde está o nosso coração. Nosso coração precisa realmente estar conectado em Deus, conectado na família e, posteriormente, conectado com o ecossistema. Se você seguir esse caminho, não tem como errar. Olha aí, comprometendo também aqui o Jorge, né? Isso. A prosperidade, gente, é em todos os níveis de uma vida extraordinária. É no espiritual, é na família, é no conjugal, é nos parentes, é no social, é no empresarial, é nos negócios, em tudo na vida. Em tudo você tem que prosperar e prosperar bem, porque caso contrário você corta a frequência. Se você cortar a frequência, né, em qualquer uma das áreas de sua vida, você não vai manter de pé esse tripé que o Jorge falou aqui, ó. É igual furar o pneu do carro. Furou, você não anda. Que é Deus, né? Eu, a família e a sociedade como um todo. Exatamente. Quando a gente fala realmente de empreendedorismo, realmente fala de... Não tem como a gente falar só de negócio. Não tem. Né? Porque realmente você tem que estar bem para poder realmente ter boas ideias
tomar boas decisões, né? Então é como o senhor Luiz falou, a gente tem que ter uma saúde boa, tem que ser realmente próspero na saúde, próspero no relacionamento com Deus, um relacionamento espiritual, né? Então a gente tem que ter prosperidade também na família, com certeza, porque realmente é a nossa base. Então realmente tem que estar bem em casa para que a gente consiga fluir melhor no trabalho e que as coisas aconteçam da melhor forma. Então existem as áreas, né? Então assim, o empreendedorismo mesmo contempla ali todas as áreas, né? Você tem que estar bem para fazer realmente, para ter bons resultados, né? Então você tem que investir e prosperar nessas outras áreas também. Exato. Às vezes a gente tem aqui, a gente pode ter vários empresários nos assistindo. Sim. E eu vou falar por mim. Eu passei muitos anos da minha vida tomando decisões somente com o cérebro e não criando todo esse ecossistema que a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo essa semana. O que eu estou falando não é coisas que eu pratico. Eu acho que o primeiro resultado de um empresário é ele assumir onde erra. É a consciência. Você a consciência. A partir do momento que você tem a consciência do que você realmente, que você está agindo em alguma área errada, isso. Você realmente vai saber o que fazer. Exatamente. Né? Primeiramente você tem que reconhecer, entender que você realmente está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. E uma dica aqui que eu dou. O maior investimento que você pode fazer na sua vida é o conhecimento. Porque sem o conhecimento, sem o compartilhamento de pessoas, o que nós estamos fazendo aqui, nos conhecendo agora, a gente está compartilhando, trocando ideias, trocando experiências, para que a gente possa subir de nível, né? Subir de nível espiritual, subir de nível emocional na família, subir de nível nas nossas empresas. Então, é uma disrupção aí para nós. Eu cheguei à conclusão que nas últimas semanas que eu tenho me conectado aqui na plataforma, é um renascimento para mim, porque eu trabalho desde os 13 anos de idade e a gente sempre foi trabalhar igual máquina, né? Máquina, construir dinheiro, vamos ganhar, como é que eu subo de nível para ganhar mais dinheiro? E às vezes a gente vai esquecendo o que vem em volta da gente, e a gente, eu tenho que pagar conta, aí você assume mais boleto, e você faz mais investimentos, e você cria novas empresas, novos negócios, e quando você vê, você criou um monte de coisa, mas a base principal do seu negócio você não desenvolveu. Então, acho que esse nível que a gente tem que buscar como empresário é o nosso equilíbrio emocional aí, e é o desenvolvimento interno nosso, é a maior sabedoria de um empreendedor. Tudo isso, né? E nós temos que botar o coração, né? Coração. Sem falar com o coração aqui, alinhado com Deus, realmente a gente faz tudo mecânico, se torna realmente mecânico, uma máquina. E às vezes a gente não falando, né? Não ouvindo Deus, porque Ele que criou tudo isso aqui, né? Foi Ele que criou toda a prosperidade, que criou tudo que existe no universo. Ele realmente sabe o que é melhor para nós e para os nossos. Então, quando nós buscamos a sabedoria nele, né, e ele nos traz essa sabedoria e que nós repassamos, né, essa sabedoria, transbordamos ela ao próximo, isso flui. Isso que nos faz prosperar e galgar níveis sempre crescentes ao longo da vida. Hoje, eu, com os meus 69 anos de idade, já passei por experiências inúmeras, né? Comecei a trabalhar muito cedo também, aos meus 7 anos já vendia produto na feira, certo? Então, meu pai era um produtor rural e a gente morava e estudava na cidadezinha pequenininha, e lá eu vendia limão, vendia laranja, vendia queijo, vendia ovos, vendia banana, tudo que meu pai trazia da fazenda e punha a gente para vender, né? E eu fui engraxado, vendi picolé e assim por diante, certo? Tudo eu já fiz um pouquinho. E isso me gerou muita experiência e isso me desbloqueou na área de vendas, né? Porque quando a gente
Tem muita gente que não tem coragem. Se você der um produto para ele vender, falar, ó, vai lá para a feira vender esse negócio, ele não vai de jeito nenhum. Então... Deixa eu botar uma colocação lá na palavra do George, tirar ali um código ali do que ele falou, que tipo, ele falou realmente que trabalha, assim, muitos empreendedores são assim, né? Realmente empreende, vai abrindo um negócio, abrindo outro, abrindo vários negócios, e vai realmente criando mais boletos para poder realmente criar mais responsabilidade, e tudo isso aí realmente, mas o código que eu pego de um sábio ali, né? Que quando quem trabalha muito não prospera. Né? Com certeza. Mas assim, qual é o código que a gente pega de quem trabalha muito não prospera? É porque você realmente está tão ali fissurado no trabalho diariamente que você não tem tempo para pensar. Que realmente é o que vai alavancar o negócio. Então, tipo, o George hoje está aqui em Alphaville realmente se conectando com vários empresários. Então, isso aqui realmente é o que vai prosperar os negócios de fato. Exatamente. Eu tenho até uma frase que eu falo. Eu prefiro ganhar 1% de 100 pessoas, Põe no modo avião. 1% em 100 pessoas do que ganhar 100% do meu esforço. Porque realmente ali, eu no caso, estando mais livre para pensar, eu vou conseguir prosperar o negócio da forma mais eficiente. Tendo realmente uma visão mais ampla do negócio, da situação, pegando realmente oportunidades que surgem, que muitas vezes você não tem essa oportunidade porque está muito realmente ali preso ao negócio. Então realmente não surge essa oportunidade. Então essa mentalidade essa forma de pensar, né? A gente está falando realmente aqui de mentalidade empreendedora, essa forma realmente de pensar. É claro que existe um momento ali, né? Então, tipo, no começo do meu negócio, principalmente, realmente tem que, tipo, você está ali começando do zero, tem que realmente meter a cara mesmo, trabalhar, fazer o negócio acontecer, mas aí você realmente tem que ir evoluindo. Você não pode, tem que ir delegando, para que você realmente vá tendo esse tempo de pensar o negócio, né, de realmente analisar o negócio como um todo, para que você faça realmente o negócio prosperar. Isso, é o chamado desapego, né? Sim. Porque quando a gente é apegado demais naquilo que nós construímos, né? E aí você tem aquele amor excessivo àquelas coisas que você conseguiu, e aí você não abre mão de tudo estar sobre a sua coordenação, sobre a sua responsabilidade. E quem assim o faz, não libera tempo para ele, porque tempo é o maior ativo que nós temos, né? É a maior energia que nós temos. Então, até pouco tempo eu também não sabia disso não, viu, gente? Estou aprendendo aqui também, tá? Aqui nesse ecossistema aqui é brabo, desbloqueia, gente. Né? Aí o que acontece? Quando você delega, né? Quando você desapega, você tem energia para buscar novos negócios, para poder realmente ter novas ideias, buscar novos ecossistemas, né? Que você vai tomar novas decisões e que vai te trazer novos resultados. Porque quando a gente fica ali, como se diz o líder, apegado lá, né? É a questão de dividir o bolo, né? Dividir realmente o bolo, porque às vezes a gente fica realmente querendo deixar tudo ali, sem realmente, sem delegar, né? E até porque para você dar oportunidade é quem está junto com você, realmente de crescer, de evoluir, de ganhar mais. Então você dividindo esse bolo, você também vai ter mais tempo para poder pensar em novas oportunidades, pensar no crescimento do negócio. Exatamente. E a gente não pode comer o bolo sozinho, senão vai ficar enfastiado, vai passar mal, né? Então, nesse sentido, nós temos que realmente ter essa sabedoria, né? Que para fazer novos recursos, subir em frequência, mudar a escala nossa, nós temos que delegar. Nós temos que capacitar, treinar, capacitar e delegar. Porque quando assim a gente o faz, a gente libera o maior recurso que nós temos, que é o tempo, para poder prosperar. Exatamente. E eu acredito ainda o seguinte, que para você chegar nesse nível de delegação, você tem que iniciar correto.
que seria iniciar correto? Pô, eu trabalhei muitos anos, tenho um dinheiro para empreender, me sobrou aqui, eu tenho tantos R$ 1.000 que eu vou começar a empreender no meu negócio. Então, tudo que você coloca no papel agora é o que você vai escalar para subir de nível, para você chegar ao nível de delegação. Então, vamos entender o seguinte, o que é o princípio de uma mentalidade empreendedora? Missão, visão, valor. O conteúdo que você cria para missão, visão e valor daquele pequeno negócio que você vai criar faz toda a diferença para que você esteja sempre olhando para aquilo, porque é o maior objetivo que você quer chegar. Então, você não pode esquecer disso. Então, ao longo da sua caminhada, a gente vai se conectando, iniciando nesse empreendedorismo de delegar funções. Você, de repente, pode começar no nível de ter vários funcionários já, de você estar contratando, mas está fazendo esse ecossistema, está linkado à missão, visão e valor da empresa. Eu acho que é primordial para um empreendedor. Sim, com certeza. Porque isso realmente é o que vai guiar, né, a empresa. Quando você tiver... Isso aí realmente está ligado à cultura da empresa também. Ao que você vai aceitar na sua empresa, tá? De acordo com seus valores. Então, ali a visão, você vai ter um norte, realmente vai ter um alvo a seguir. Então, isso realmente no início do negócio é importante você estabelecer para realmente deixar claro ali o que é que você aceita no negócio, para onde você quer ir, pelo que você preza. Então, isso é muito importante. Então, tudo aquilo que nós meditamos, visualizamos e acreditamos, expande e acontece. Por quê? Porque Deus dá a provisão. Então, não adianta nada também você ficar preso, né, ao seu umbigo ali, naquilo que você construiu, não querendo transbordar nada daquilo na vida do próximo. Por quê? Porque aí você não vai receber mais aquela sabedoria divina que Deus está te provendo o tempo todo e ele corta. É a mesma coisa de uma água corrente, quando você estanca ela, que ela para de correr, né? Ela não vai beneficiar o que está para baixo lá. Mas quando continua fluindo o tempo todo, vai só aumentando, né? E vai só mais pessoas sendo beneficiadas. E para isso tem que deixar o rio fluir. Exatamente. Principalmente no coração, né? Acho que a questão do fluir é o que a gente está aprendendo bastante aqui. É a parte espiritual nossa, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver esse lado como um lado de servir. Como a gente começou a dizer, a maior dificuldade de um empresário hoje é na contratação. Só que essa contratação está ligado diretamente à parte espiritual, porque se você não tem uma parte espiritual bem desenvolvida, se o seu RH não tem uma parte espiritual bem desenvolvida, para você selecionar pessoas, não que eu estou falando que todos que tem que ser contratado tem que ter um nível espiritual absurdo. Eu acho que a maior sabedoria dessa contratação é a gente entender quem quer evoluir e quem não quer. E o evoluir não é só o crescer no dinheiro ou de cargo. Sim. O evoluir é o evoluir a parte espiritual. Então a gente ter humilde, buscar ter princípios e valores que vai fazer a gente subir de nível, eu acho que essa é a principal situação. Porque quando a gente não consegue conectar com pessoas, a gente, ao longo da nossa carreira, a gente sofreu bastante por conectar por pessoas, por criar expectativa em pessoas que muitas vezes não respondem aquilo que a gente está solicitando, mas eu comecei a perceber que a minha comunicação muitas vezes estava errada. Então, a gente entender isso e se conectar com esse lado espiritual faz total sentido para que você tenha experiência e conecte com pessoas que vão evoluir o seu negócio, né? A nossa maior empresa realmente é a gente, né? Então, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, a gente tem que entender que nós somos o nosso maior patrimônio, né? Nós somos a nossa maior empresa. Então, tem um livro que é o Mindset, que fala sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa.
Então a mentalidade de crescimento é aquela realmente que está sempre pensando no seu crescimento, na sua prosperidade, né? Porque prosperidade é igual a crescimento também, né? Então, assim, a forma como a gente sempre pensa que prosperidade é dinheiro, né? Não, uma pessoa rica é uma pessoa próspera, às vezes nem é, às vezes foi herança ali, né? Então, mas realmente uma mentalidade próspera, aquela mentalidade de crescimento, que está sempre aberta para o novo, sempre em busca realmente de novos conhecimentos, sempre em busca de novas conexões, que é muitas vezes o que a gente está fazendo aqui, né? Buscando realmente essas conexões. Tipo, eu estou com uma pessoa aqui lá do Goiás, estou com uma pessoa aqui lá do Mato Grosso do Sul. Né? Então, realmente assim, se a gente não estivesse nesse ambiente, tipo, imagina se eu estivesse lá em Natal, eu não teria esse acesso aqui, que eu estou tendo pessoas aqui do Brasil inteiro, empresários do Brasil inteiro, para poder realmente trocar ideias, trocar experiências, conexões, aprendizado, sabedoria. Né? Eu estou com o seu Luiz aqui, que é a sabedoria em pessoa. Então, como é que eu vou me conectar, né, com a sabedoria dessa se eu realmente não me mover, se realmente eu não procurar esses ambientes, né, realmente estar nesse tipo de ambiente. Então é isso que realmente vai ser um fator divisor nos negócios também. Quando eu falo que realmente a gente tem que realmente, quem trabalha muito no Prospera, nesse sentido, né, porque tipo, a gente vem aqui com uma conexão, se abre 1000 portas, se abre realmente uma porteira na sua mente, vamos dizer assim, né? E você realmente ali vai ver coisas que se você não tivesse aqui, você não viria. Se você realmente não procurasse se conectar com outras pessoas, você não viria também. E essas visões, realmente não tem como a gente, eu falo que não tem como a gente desver uma coisa que a gente já viu. Exato. Então, no partir do momento aqui, que eu venho aqui, o seu Luiz fala uma coisa aqui, poxa, cara, isso aqui eu não lembrava, não sabia que existia, eu nem sabia que existia isso. Mas a partir do momento que eu sei que existe, não tem mais como voltar atrás. Né? Realmente a minha cabeça já foi expandida. É isso que é realmente que é uma mentalidade de crescimento. É realmente estar aberto ao crescimento. Realmente estar aberto ao conhecimento. Então isso realmente é o que vai fazer uma pessoa próspera, realmente fazer uma pessoa de mentalidade crescente. Exato, o que o Peixoto acabou de comentar ali, gente, é de muita importância para quem está começando e para quem quer continuar os seus negócios prosperando. Por quê? Quando você está em locais, né, que você tem possibilidade de fazer um network com muitas conexões, você tem como modelar várias pessoas de sucesso, vários negócios. Então, pensando nisso, olha para você ver, o ecossistema do Pablo, o que o Pablo fez? O que ele nos ensinou aqui? Que ele buscou modelar todas aquelas pessoas que ele achava que tinham um código que poderia ajudar ele na sua escalada, na sua prosperidade. Então, nós estamos aqui também buscando isso. E, finalmente, agora eu entendi que o maior dos mentores dele e a pessoa que ele mais modela é Cristo, que é sabedoria pura, total, que é realmente algo que, desde que surgiu Cristo, ele nunca mais foi, como se diz, esquecido, a sua história, a sua palavra é uma palavra viva, né? E é realmente a pessoa que nós temos que ser o número 1 da nossa modelagem. Por quê? Porque ele não se arregou para nada. Ele mostrou que nós só podemos arregar para Cristo e Deus. O resto nós não temos que arregar para ninguém. Se alguém foi lá e fez, até Cristo falou que nós podemos fazer as obras que ele fez e ainda mais. Por que você não vai acreditar em você? Por que você, jovem, que desistiu da vida, está nas drogas, certo? Na pornografia, nos vícios que está só te levando ao autossuicídio, né? Está se suicidando dia a dia. Por que você não modela Cristo? Por que você não se entrega para Ele? Por que você não faz com que a sua vida se torne digna para você e para o próximo?
como Cristo nos ensinou. Né? Então, vai aqui o recado para os jovens. Vocês são a continuidade de tudo que aqui está. Se vocês não atentarem para isso, vocês vão acabar com as próximas gerações e olha o prejuízo que você vai trazer para o mundo, né? Para o ecossistema de Deus. Então, nós temos que zelar de tudo isso, porque quando eu tenho formação de engenheiro agrônomo, e o maior bem de nós aqui na Terra, talvez o pessoal não saiba, mas chama-se duas coisas que Deus nos proveu, que é água e solo. Certo? Sem esses dois bens, nós não conseguimos sobreviver. Tá? E Deus nos deu isso de graça, água e solo para nós produzir o nosso alimento, para poder realmente sermos saudáveis, fortes, corajosos, destemidos, vitoriosos e mais que vencedores, moçada. Vamos lá! Deixa eu passar um outro código que eu peguei. Quando eu formei na faculdade, eu ganhei uma cartinha de boa praça, né? Um título de boa praça. Todos na faculdade ganham um título, cada um tem o seu título. O meu era boa praça porque eu fazia trabalho em todos os grupos da sala de aula. Independente se era o grupo A, B, C, D ou E, eu estava conectando com todo mundo ali. E eu acho que o maior, ao longo desse período que a gente vem trabalhando, muitas vezes a gente esquece disso. E eu acho que a maior dica que a gente pode dar para o empreendedor e para ele chegar em Cristo é a ambiência. É os ambientes onde ele anda. Porque se você ficar sempre no mesmo, cada ambiente tem um código. Sim. Cada ambiente tem uma mensagem. E você vai acordar no outro dia e lembrar: o que eu passei no dia de ontem? Qual o código de ontem? Então, quando você se conecta com várias pessoas, você vai pegando o código e instalando os melhores códigos para você. Porque nem sempre aquela roda que você está o dia inteiro falando mal de fulano, de ciclano, de beltrano, vai instalar código. Olha o tanto que a vida da gente passa rápido, é surreal. A gente precisa estar buscando o tempo todo instalar código, instalar drivers novos, para que a gente se conecte e para que a gente seja empreendedor. Não adianta ser empreendedor sem os códigos do reino. Não é isso? É verdade. E outra coisa é o seguinte, gente. Até lá onde ele falou, nas bebedeiras, nos lugares errados, tem códigos de como não fazer aquilo. É? E o que acontece? Nós temos que realmente ter em mente que Deus só nos quer que nós prosperamos, porque Ele dá tudo para nós. E nos a gente deu... é que atrapalha, né, seu Luiz? Exatamente. A gente é que atrapalha, porque realmente a prosperidade ela é simples e natural. Tá? E a pobreza é o quê? A pobreza é você realmente impedir a prosperidade. Né? Existe uma palavrinha que eu não estou lembrando agora, mas... Oi? Não, eu acredito. É resistência, para agora a palavra. Eu acredito que a pobreza exatamente isso. está também ligado ao dinheiro. A pobreza está ligada à pobreza espiritual, ao não crescimento espiritual. Em todos os sentidos. Né? É uma resistência. É uma resistência. Certo? Então, a energia que Deus deu para ele para poder prosperar, ele está com ela na resistência. Esse é o detalhe da pobreza. Acho que uma das maiores resistências de um empreendedor, e a que a gente tem visto no mercado, é o cara casar. Por que você não casou ainda? Tá enrolando a mulher 3, 4, 5 anos e você não casou ainda. Por que você não construiu o seu ecossistema, que é o principal negócio para a sua vida, que é você procriar, criar filhos? E quando você casa e tem filhos, você começou a prosperar. Né? E atendeu o chamado de Deus. Né? Qual que é o chamado de Deus? Casai e prosperai, né? E a novas terras, novos ambientes e assim por diante, até que você encontre as coisas que você está buscando. Né? Então nós só temos que realmente obedecer.
Quando nós estamos debaixo de um chamado de Deus e obediente a esse chamado, né, para uma determinada causa, quando nós entramos em unidade de propósito de linguagem, não tem nada que nos impede de realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. É verdade ou não é? Você que passou por alguns problemas, e todos nós já passamos, eu passei por muitos. Sim, tá? Passou por bem mais, passa por bem mais que eu, né? Então, você passou um pouquinho mais que eu. Isso, e para superar esses problemas, como é que a gente faz? Busca Ele, né? Sim. Que é só Ele. E outra coisa, que a maior lugar que está os maiores códigos, tá? E são inúmeros códigos. Vou fazer uma pergunta aqui. É na difícil, palavra, na Bíblia, o nosso manual. Todo mundo, quando compra um carro, lê o manual para ver como é que funciona o funcionamento do carro. E o nosso manual, que é a Bíblia, que Deus nos deu, de como conduzir a vida, a gente deixa lá, despreza. A maioria despreza, não lê, não medita na palavra. Deixa eu dar uma pimentada aqui, isso, Luiz. Uma pimentada, colocar aqui vocês na parede. Tem como prosperar sem ter fé? Sem ter fé em Deus? Não. Não, por quê? Porque a palavra diz o seguinte, que tudo aquilo que você acredita, né, e tem fé, acontece. Por quê? Porque Deus provê. Então, se você não tem fé e não acredita, principalmente em você, tá, não investe em você, nada vai acontecer. Tá? Esse é o meu entendimento. Sim. Deixa eu passar um outro código que eu aprendi aqui. Eu acredito que a palavra prosperar esteja diretamente ligada à palavra governar. Nós estamos ao meio de matérias, então a Bíblia é uma matéria e nós somos uma matéria. O que a gente tem aprendido muito aqui é quando a gente se conecta a pessoas, a gente instala crenças. E o mundo da gente, ou a gente foi criado de uma forma instalando crenças. Esse é o certo, esse é o errado, esse é o certo, esse é o errado. E eu acredito que só quem pode instalar essas crenças é você mesmo. Porque quando você começa a entender o que é a matéria da Bíblia, o que é a palavra de Deus e o que é você governar, o que você está fazendo com as suas atitudes, eu acredito que não exista crença alguma, nem da igreja, nem de... A crença diretamente ligada ao universo, a você dominar os seus pensamentos em Deus. Então, eu acho que esse código de entender que o Pablo, ele conhece todos os campos do universo, assim, todos os temas de metafísica, neurociência, na medicina, você vê ele conversando enfrentando todos os temas, você fala assim, eu acho que eu preciso estudar mais. Eu estou estudando um pouco. Mas não, complementando o que ele disse, ele se conectou com pessoas de todos os ambientes, criou a sua ambiência, está aqui criando ambiência conosco. Nós estamos tentando instalar também, passando mensagem para ele, porque eu acho que cada um aqui tem uma mensagem positiva a dar para ele, a passar para ele, e eu acredito que esse é o caminho de uma construção de um país melhor, de um município, de um estado melhor, né? Isso. Perguntar para você, você sabe por que Deus fez o homem no sexto dia? E não no primeiro? Olha, eu gostaria dessa resposta. O PJ ali já sabe, né? Porque Deus fez o homem ao sexto dia. E não no primeiro ao quinto. Porque ele deixou o melhor, assim, aumentar a obra-prima dele para o final. Não, é porque o ser humano é cheio de criquia, né? Cheio de questionamento, cheio de dar palpites. De crença. Né? De crenças, coisas que... Então Deus não cria palpite na obra-prima dele. Ele é supremo em tudo. Exato.
E ele criou tudo até o quinto dia. Toda a natureza, todo o universo foi criado até o quinto dia. E no sexto dia ele fez o homem, certo? A sua imagem e semelhança, para realmente tomar posse, governar, desfrutar e transbordar na vida do próximo. De tudo isso que ele criou, de toda essa beleza, de toda essa riqueza infinita que Deus criou. Né? Então, é por isso que ele nos criou no quinto dia, porque e ele nos criou no sexto, e como é uma obra-prima dele, tudo que ele criou até o quinto dia, ele falou que era bom. E ele criou no sexto e disse, isso é muito bom. Né? É a sua obra-prima maior, é nós, que é a imagem e semelhança dele. Primeiro ele criou o presente, né? Ele criou nossos presentes, para depois criar mais para dar para nós. Exato. Então, ele realmente, além de ser soberano, é a maior sabedoria do universo, né? E tem muita gente que duvida. Tem muita gente até que fala que ele não existe, né? É porque não se parou para pensar. Eu quero, acho que com toda a humildade do mundo aqui, né? A gente não está querendo ensinar ninguém, a gente está querendo passar os códigos que a gente aprendeu. Eu acho que quando a gente entende que tenha pessoas que vão escutar e vão captar a mensagem, eu acredito que a maior mensagem que eu peguei aqui nessas últimas 2 semanas, sabe qual foi? Se conectar com Deus. O que é se conectar com Deus? Porque quando você entende que você vai na igreja todo domingo, que você tem a Bíblia aberta no Salmo 91, na sua casa, lá, e ao longo do seu dia, da sua semana e do seu mês, como você conecta com Deus? Falando com si mesmo. Ou falando para o seu cônjuge, ou falando com seu filho. É você verbalizando, como o senhor Luiz Farias está fazendo aqui, verbalizando isso. Então você só consegue se conectar com Deus se você verbalizar, porque quando você verbaliza, você transborda o seu coração para falar de Deus, para se conectar com Ele e buscar na sua mente as palavras e as mensagens que Ele está te passando. Então, a única forma... Ontem ainda eu falei com a minha esposa. A minha esposa manda bastante imagens para mim de bom dia e dando, né, um excelente dia e passando mensagens. Aí eu falei para ela, amor, eu gostaria que você escrevesse o que você tem no seu coração iniciando o seu dia. Porque isso vai fazer com que você transborde e faça o seu dia ser melhor, não só o meu. Acho que é isso. Então vamos encerrar, né, Leandro? Você que iniciou, encerra aí. Qual o código principal que você dá para esse povo que está ouvindo nós, que está nos vendo aqui hoje? O código principal que eu peguei aqui hoje, né, é que a gente, para prosperar, realmente, para ter uma mentalidade próspera, a gente tem que acreditar em Deus, acreditar na gente e, de fato, executar. Porque não tem como a gente executar sem realmente ter essa fé em Deus e em crescer, e na gente também. Na capacidade que a gente tem de realização. Porque a gente não faz nada se a gente não acreditar que a gente realmente é capaz de fazer. Então esse foi o principal código que eu peguei aqui dessa mesa de sabedoria. Parabéns. Então, pode encerrar? Bom, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que todos nós, eu convido todos vocês, você jovem, adulto, idoso, a meditar e modelar o nosso, que já está escrito lá na palavra bíblica, lá, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, o verdadeiro Cristo. Né? Então, vocês todos estão convidados a ler a palavra, meditar e buscar e modelar Jesus Cristo. Tenham todos uma excepcional semana. Muito obrigado a todos. Então, para finalizar, a mentalidade empreendedora,
acho que o empreendedor que está querendo, que está nos escutando hoje, está entendendo a complexidade de ser um empreendedor. Né? Não depende só de você ter o dinheiro, depende de você compreender o universo. E eu acho que esse é o maior código que a gente pegou nessa nossa reunião aqui. Gostaria de agradecer o Peixoto, o Luiz Faria, né? E pedir para seguir nas nossas redes sociais aí. Nós temos aí o Hierarquia Comercial, que é uma mentalidade empreendedora também, que vem construir um novo modelo de negócio, vem criar uma nova mentalidade também, assim como cada um também está tentando criar a sua aqui. Um grande abraço a todos aí. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção, por nos acompanhar nessa live, né? Depois vai estar no YouTube aí, nas nossas redes sociais. E sigam aí realmente também o Lírio Peixoto. No meu Instagram também falo realmente sobre empreendedorismo, falo também sobre o reino, falo realmente sobre prosperidade, sobre mentalidade de prosperidade, né? Então foi isso que a gente falou também hoje aqui. Agradecer a todos, ao Luiz, ao George, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, essa conexão aqui que realmente gera grande sabedoria. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia a todos.